Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de política do Público. Sofia Rodrigues, Leonete Batalha, São José Almeida. Eu sou Helena Pereira e vou estar a conduzir o Poder Público esta quinta-feira, dia 23 de março. Esta conversa pode começar pela frase da semana, que atrevo-me eu a escolher. É esta: no Executivo, a medida do que se faz está nos resultados. Nas outras funções, fala-se. A frase é de António Costa e as outras funções de que fala é o Presidente da República. Sinal que a coabitação entre os palácios treme? Esta semana ficou também marcada por um passo em frente do Governo no que diz respeito a aumentos salariais na função pública e a progressões mais fáceis na carreira dos professores. Será isto suficiente? Começando pela relação entre Primeiro-Ministro e Presidente da República, Sofia, assistiu-se a uma espécie de fogo cruzado nos últimos dias. Marcelo subiu o tom nas críticas ao pacote de medidas para a habitação, chamando mesmo de medidas cartaz. Os socialistas não gostaram. Costa, o Presidente do PS, Carlos César, a Ministra da Habitação, todos reagiram às palavras de Marcelo. E esta quarta-feira, no debate parlamentar, Costa nem disfarçou e deixou as suas farpas a Marcelo. O Primeiro-Ministro perdeu a paciência? Eu acho que não. Eu acho que ele tem sabido lidar com a pressão do Presidente da República ao longo dos anos e eu acho que não é agora que vai perder a paciência. Aliás, diz-se que ele tem uma paciência infinita. Eu acho que ele é claro que deixou recados, mas durante o debate, como é evidente, mas eu acho que até foram algo contidos, face também Face às críticas, que eram face tantas. às críticas, É não é? Face ao tom do Presidente, que foi bastante duro e sobretudo, eu acho que o Presidente está a pressionar o Governo, designadamente por causa da questão do arrendamento coercivo, que na verdade não conhecemos muito mais do que os traços gerais dessa questão, não é? Não há articulado para podermos dizer se é bom, se é mau, mas de facto isso criou aqui uma onda de críticas, não só dos agentes políticos, mas também no setor da habitação, e o Presidente de facto parece querer pôr travão a essa proposta que ainda não se conhece, mas eu acho que até é mais por princípio. Ele, aliás, ontem disse que admitiu que podia vetar, admitiu que se melhorasse, que todos ficariam a ganhar. Agora, voltando ao Primeiro-Ministro, ele ontem no debate, quando ele diz essa frase, é claro que é um recado, mas é também uma maneira dele dizer que ele, aliás, ele também disse isso, que ele tem funções e que gosta mais de funções executivas e que as funções presidenciais estão noutro nível. O Presidente, como nós sabemos, fala muito e traz para a praça pública o que muitos presidentes até tratavam mais em privado ou tentavam influenciar em privado. Este presidente tem uma outra forma de atuação, faz mais alarido público, faz mais pressão pública, tem essa forma de tratar as questões. Mas é claro que isto é uma tensão, mas também não me parece que esteja aqui uma ruptura, não me parece. Acho que esta coabitação tem tido estes momentos altos e baixos. E agora estamos num momento Assim baixo. Um pouco mais tenso, porque de facto isto é um problema. O problema da habitação foi um problema que se agudizou bastante e que o Governo agora tenta aqui introduzir umas leis ou introduzir aqui umas regras no mercado e que o Presidente não concorda com o princípio, sobretudo eu acho que é com o princípio de algumas delas, nomeadamente nesta do arrendamento coercivo. Também vim de falar também depois de outro ex-presidente
e ex-primeiro-ministro do PSD, e portanto isto criou aqui alguma fricção, mas eu acho que não passará disso. Sim, houve uma troca de mimos e com referências ainda ao sábio dos sábios, que é Cavaco Sim. Silva. Aliás, eu acho, Leonete, Helena, antes de me fazer a pergunta, diz. deixa-me só dizer, eu acho que talvez é uma possibilidade, talvez António Costa estivesse mais irritado e a falar mais do falar. Para Cavaco do que para Marcelo. Sim, porque se olharmos para as críticas de Cavaco Silva foram bem mais fundas do que as de Marcelo. Enquanto que as críticas do atual presidente foram sobre as medidas que estão, e sobretudo o arrendamento coercivo, que estão em cima da mesa, Cavaco Silva desfez tudo o que é política do atual primeiro-ministro. Quer dizer, foi E o que ele não fez durante o os que 7 anos fez e o que não anteriores, não é? fez. Portanto, foi muito mais fundo e foi daquelas... Lá está, como dizia a Sofia, no seu estilo, um falando muito mais, o outro falando muito menos. Cavaco Silva, quando fala, é para ferir até ao âmago, não é? Fala menos, obviamente, também não é presidente, portanto, lá está naquela fantástica posição de ex-presidente, portanto, eu acho que aqui até havia mais fel do lado do primeiro-ministro para Cavaco Silva do que para Marcelo Rebelo de Sousa. Mas é um talvez. Exatamente. E do lado, diz-me uma coisa, Leonete, do lado de Marcelo, o que é que te parece nas últimas semanas? Já na semana passada falámos sobre as críticas de Marcelo ao governo, mas o que se tem assistido é um aumento dessas críticas, ou um aumento desse tom. O que é que achas que leva Marcelo a insistir, a continuar a insistir? Quer ser o líder da oposição? Olha, eu acho que não há uma única coisa. Eu acho que ele está a tentar substituir ao líder da oposição, que de facto tem sido mais meigo nas críticas do que os antigos líderes, presidentes do seu próprio partido, Cavaco Silva e Marcelo, nomeadamente. Portanto, Luís Montenegro tem sido uma oposição mansa. Aquilo de que ele acusava Rui Rio, não consegue estar a fazer melhor. Pelo contrário, até parece que, nas aparências e até por algumas coisas que ele diz, que têm uma relação ótima com António Costa e que estão a tentar resolver alguns problemas do país nos bastidores. Parece, só por algumas coisas que se vão percebendo. Mas aquilo, eu penso que Marcelo... sabemos todos, Marcelo está mais livre, está no segundo mandato, Costa também está mais livre para mandar farpas ao Presidente, porque tem uma maioria absoluta. Portanto, eles estão muito mais livres nesta sua coabitação, ou se esta sua a relação estratégica que têm desde o início, mas que na estrutura eu penso que não mudou. O que acontece aqui é que, de facto, não havendo um líder da oposição, não é que não haja, ele existe, não é que não fala, ele fala. O problema é que não tem o impacto na opinião pública e no cidadão, como tem a palavra de Marcelo Rebelo de Sousa. E, portanto, fica muito aquém e Marcelo provavelmente está a tentar substituir-se. O arrendamento coercivo é, de facto, uma questão muito interessante, ideologicamente e politicamente. E ontem Costa também disse algo muitíssimo interessante, é que isto foi aprovado está na lei, colocado pelo primeiro-ministro Pedro Passos Coelho, e promulgado pelo então presidente Cavaco Silva. Portanto, o modelo, a figura jurídica já existe. Agora é uma questão de lhe dar densidade. Pronto, mas isto é um problema português. O problema é que ele também está a fazer uma comparação com uma coisa que nós não sabemos o que é. Mas aí é que está. Ou seja, ele diz, o princípio já foi aprovado em 2014, não é? Por insuspeitos marxistas, Exatamente. Não é? Mas o problema é que nós não sabemos... Ainda não conhecemos o desenho da medida, não é? Em concreto. O desenho da medida, se vai mais longe, se vai muito mais longe, se não vai. Por isso é uma comparação que acaba por ser injusta para nós podermos avaliar. Ainda não se consegue avaliar e, portanto, estamos no campo de onde tudo começa, que é o campo das ideias, não é? E, portanto, a ideia em si está a ser posta em causa. Agora, vamos ver o que é que acontece, porque tomáramos nós, vamos falar assim, tomaram até algumas famílias que têm bens imóveis
que não se conseguem entender em partilhas e coisas deste género, que estão emparedadas há anos, sem uso e em decadência, tomara, se calhar, essas famílias, que aquilo seja recuperado, rentabilizado e que daqui a uns anos, pelo menos, voltem para a família a render, já arrumadinhas. Quer dizer, há muitas situações, nós não sabemos de que é que estamos a falar e é essa a questão, de facto. Vamos ver. São José, tu este fim de semana, na tua página de comentário sobre esta questão de Costa e Marcelo, dizias que havia tensão, mas que essa tensão era normal. Achas ainda que o que se passou depois nestes últimos dias ainda se encontra dentro da categoria do normal? Eu acho que elas disseram tudo, já não é? Quer dizer, é evidente que é normal. E até se quer saber, eu acho que é útil. Porque Útil sim, há como? debate, há debate ideológico sobre as medidas de governação, sobre as políticas públicas. E Marcelo Rebelo de Sousa, como presidente, exerce o seu magistério de influência com o que é a comunicação hoje em dia e, claro, fazendo aquilo que o PSD não faz. Montenegro continua um desconhecido para os portugueses. O líder parlamentar do PSD é fraquíssimo. O grupo parlamentar do PSD fraco é. E, portanto, nós vemos no Parlamento, ainda ontem se viu, pronto, como é que é e como é que Costa pode brilhar, de facto, com uma oposição parlamentar como a que tem. Mas eu considero que isto é normal, porque se vocês lerem a crónica que a Ana Sá Lopes, eu até achei graça, a Ana Sá Lopes faz uma crónica do debate parlamentar de ontem, em que diz que a resposta do fala, fala, fala é o pulo de lobo de Cavaco hoje em dia. Eu não sei se as pessoas sabem o que é o pulo de lobo. O pulo de lobo é um lugar no Alentejo. E como eu já aqui falei uma vez, aqui há um ou dois programas, já não me lembro, esta tensão que existe, esta tensão, esta encenação de poder em que os dois protagonistas do Estado se ocupam o espaço público, institucional, político, mediático, em respeito democrático, mas sem medo, e que já teve um episódio há pouco tempo, porque quando foi a entrevista do presidente com a maioria cansada, ou Entrevista ao público Cansada e RTP, sim. requentada. sim, António Costa também respondeu. Pronto. E esta situação reproduz, como eu aqui já disse, um modelo de tensão que existiu também de exercício do poder entre o presidente Mário Soares, no segundo mandato, e o primeiro-ministro Cavaco Silva, então primeiro-ministro. E Mário Soares, com um PS completamente frágil, com o Sampaio a perder em 91 as eleições, outra vez para Cavaco, que aí teve uma segunda maioria absoluta ainda mais forte. Sampaio, querendo substituir-se ao início do Guterres e ensinar o Guterres, ou dar força ao Guterres, organizou um famoso congresso com independentes chamado Portugal Futuro, que foi durante um fim de semana. E o Independente, na semana a seguir, creio, questiona Cavaco Silva, ou tinha alguém que foi ter com Cavaco Silva, bom, mas eu acho que foi o Independente que fez isto, que até tinha uma primeira página que era Cavaco no pulo do lobo. E então o presidente Cavaco Silva, na altura, questionado sobre então, o que é que acha do Congresso de Portugal Futuro, ele explicou com uma grande candura, muito engraçada, com uma enorme inteligência, e respondeu, não li jornais, não vi notícias, estive a fazer um fim de semana no campo, junto à natureza, pronto, não é? Portanto, meteu-se no pulo do lobo e não viu, não é? Quer dizer, que foi a maior... Deixa-me só dizer, Sr. José, desculpa, o Pulo do Lobo é um lugar muito bonito no Alentejo, onde Pois, se sim, consegue sim. passar a pé um rio É uma parque Guadiana. reserva, não é?
É, É muito bonito. pronto. Também é muito É mesmo. estreitinho. E é É o muito lugar bonito, sim. onde Cavaco Silva passa 90% do seu tempo. Pronto, mas isto para dizer o quê? Para os jornalistas, isto é uma tensão enorme, isto, ai que excitação, é agora, é agora, é agora. Mas, ó, meus amigos, quer dizer, ele ontem mesmo, quando disse, creio que foi ontem, de manhã, o presidente disse, admite vetar. Então, quantas vezes é que ele já disse que admite vetar leis? O que é que ele fez com a eutanásia? O que é que ele fez com as ordens? E Quer mandar para o dizer, ele está TSE? sempre a dizer que admite vetar, não é? Agora eu insisto, ele cada vez que fala, quando se coloca a questão de dissolver o Parlamento e fazer o governo cair, ele aí é claro a dizer que não faz. Pronto. Portanto, é um jogo, é uma dança, é uma Agitar as encenação de águas. poder para os dois. Olha, e eu acho que isto é positivo, porque traz debate democrático. Há muitos anos que eu não via discutir uma política pública com a importância que é um pilar do Estado Social, como a habitação, o direito à habitação, discutir em termos de seriedade, com agressividade, com tudo, sim senhor, mas com seriedade, tirando Sim. os idiotas que dizem que este programa é marxista, mas isso é, ou são mal formados, mal intencionados ou ignorantes, não é? Pronto, aliás, António Ou é Costa vontade só ontem, de produzir um soundbite. o António Costa ontem gozou até bastante com isso. Mas eu acho que há aqui um outro fator, que a Leonete referiu, mas que acho que teve importância, que é a intervenção do professor Cavaco Silva, no tom de crítica em que foi feito à estrutura, à essência social-democrata das políticas do governo, não é? Por isso é que ele diz que são marxistas. Cavaco não está a tratar de comunistas, mas ele sabe, no fundo, o que é que são as políticas sociais-democratas de esquerda, e é contra elas, embora seja um social-democrata. Mas eu acho que essa presença de Cavaco Silva pode ter não só aumentado o tom de crítica de Costa na resposta, como também obrigado o presidente Marcelo Rebelo de Sousa a sair a terreiro com um bocadinho mais de vigor. Porque é de segunda e terça que isto tudo acontece, não é? Cavaco falou no sábado. E, Marcelo portanto, sentiu-se isso, picado por Cavaco, é isso também. eu acho que a intervenção de Cavaco veio trazer um bocadinho de sal a isto. Mas trouxe também um sal de discussão ideológica. Porque estamos, de facto, a debater políticas. Quer dizer, está o professor Marcelo, Presidente da República atual, o professor Cavaco, Presidente da República anterior. Pelo menos O está toda a discutir Primeiro-Ministro, habitação. o Está o Primeiro-Ministro país, também. não é? Está o país todo. E o país. Só não É. está o Sim, PSD, sim. infelizmente, porque eu continuo sem saber o que é que são as políticas de habitação que o PSD propõe, não é? Eles nem sequer sabem E falar que o PS das suas viabilizou próprias no Parlamento, propostas. deixando de ser à especialidade. Sim, o calhar- PS se calhar viabilizou ainda vamos- várias iniciativas. Sim, mas eles ainda não explicaram o que era. Não, E eles não ontem conseguem tinham, passar a mensagem. eles ontem tinham uma oportunidade de promover as suas políticas contra as outras. E não o fizeram, pronto. O PSD está com um problema de comunicação, de gestão política e, sobretudo, de comunicação das suas propostas. E é um problema. Que dura há quase um ano, daqui a pouco, não é? Sim, é verdade. É verdade. E que até é Enfim. estranho para um líder que foi líder de bancada, que nasceu politicamente no Parlamento, nasceu e cresceu politicamente no Parlamento, foi líder de bancada durante um tempo muito difícil, foram os anos A Troika, da Troika, sim. e portanto a mim causa-me muita estranheza Mas, ó Sofia, como eu já disse esta aqui uma incapacidade vez, de comunicar. mas como eu já disse aqui uma vez, o estilo do Luís Montenegro, Luís Montenegro. ser líder do partido, é o mesmo estilo de líder parlamentar. É o líder do PAOD. Ele discute o PAOD, ele discute a espuma Sim, dos Espera aí, dias. tens que explicar o que é o PAOD às pessoas que É nos o ouvem. período antes da ordem do dia no Parlamento. Antes No de debater Parlamento. os debates sérios, fazem proclamações políticas. Pronto. E ele faz É proclamações uma parte que não é políticas. séria. É antes da parte séria, é uma parte que não é séria. Não é, É a parte não é, cénica. não é legislativa.
É Sim, proclamatória, pronto. sim. Portanto, Sim, parte mas séria para mim no Parlamento é fazer leis, que é para isso que existe o mas o Parlamento, mas parlamento, também é para debate. mas E é também uma é para parte do debate. debate. É Há E, também de debate facto, dos Luís há uma assuntos do Marques Mendes... momento, do interpretação dia. teatral também, não é? Sim, claro, Hum, mas Luís Montenegro, só hoje lhe chamo Marques Mendes, credo. não lhe chames Hum, Marcos Mendes. Não, me chamo saiu 2 vezes. Luís Montenegro, de facto, eh, mesmo quando fez, a gente falou disso aqui, aquela famosa conferência para apresentar as propostas de habitação, ele foi falar sobre a andota do dia, já não sei qual era o caso do dia, e quando fala aos jornalistas, Claro, não fala sobre aproveitou. o caso do dia, não fala Não sobre E a falou aproveitou. sobre o habitação. Chega, exatamente, sim. Sim, mas estás a dizer que ele é o líder do partido como se fosse líder parlamentar, só que ele neste momento não é deputado. E isso, Sim, pois não, mas o problema isso é pode ser esse. pode ser um grande handicap Uhum. Não para pode um ser, líder. está a ser, Sofia. Está a Está a ser? ser. Está a ser? Porque ele até quando tem propostas, o país não as conhece. Não conheço. Pronto. Voltando ao debate esta quarta-feira, com o Primeiro-Ministro, Costa trouxe uma série de medidas, ou uma série de anúncios, por assim dizer. Aumentos salariais na função pública, possível baixa do IVA da alimentação depois de ter iniciado uma guerra com as empresas de distribuição, novos apoios sociais para as famílias que ainda não especificou, mas que prometeu que não serão migalhas. Sofia, o que é que tu destacas como mais importante desta série de anúncios que, no fundo, Pois, Costa são trazia no bolso? anúncios assim muito gerais, não se consegue perceber a dimensão das medidas, o alcance das medidas, portanto, ele apenas levantou o véu hum, disse que estava a trabalhar com a produção e com a distribuição, com os setores da produção e da distribuição para a redução do IVA em bens alimentares essenciais, mas o que é que isso quer dizer? Não sabemos. Depois, os apoios apoios a famílias carenciadas, o que ele disse, e foi em resposta à ainda líder do Bloco de Esquerda, quando ela o confrontou com a ideia de que isto vão ser mais umas migalhas, o povo não precisa de migalhas, ele diz, bom, para si são migalhas, mas para as pessoas que precisam não serão. Mas não sabemos o que é que será, se serão medidas de facto que podem aqui minimizar os efeitos da inflação, do custo dos créditos à habitação que as pessoas estão a sofrer bastante, com aumentos muito significativos nos seus créditos, nas rendas, e portanto e nos preços dos bens alimentares. E portanto não sabemos o que é que aí vem, se são medidas de facto com algum alcance e que conseguem ter aqui algum efeito minimizador do custo de vida, ou se são apenas mais anúncios e que depois na prática, se são leis cartaz, como diz o Presidente, isso na Exato, prática ou não? não vão ter efeito, não conseguimos descortinar, vamos ter de esperar por sexta-feira. Uhum. Leonete, como é que viste a parte respeitante aos funcionários públicos? Porque houve aqui uma inflexão, pelo menos ah, na vontade política deste governo. Ah, achas que os protestos nas ruas tiveram o seu efeito? Ou parece que o governo teve vergonha de mostrar que conseguiu um déficit em 2022 muito mais abaixo do que aquilo que tinha previsto, que quer dizer que tem folga orçamental e não pode disfarçar que depois tinha ali o dinheiro guardado e que não o usava? Olha, acho que é um pouco das duas coisas e se calhar mais alguma que nós ainda não vislumbramos bem, porque se calhar pode ser a última oportunidade que o governo tem de fazer aqui de fazer alguma compensação social antes de alguma outra coisa que possa estar a caminho. E que o próprio Primeiro-Ministro ontem referiu. Não sabemos se temos outra oportunidade de fazer alguma coisa destas. Sabemos que Houve ali uma nota um bocadinho pessimista, não foi? houve. Nós sabemos que a guerra não está para acabar. A visita de Xi à Rússia deixa muito claro que há aqui um refortalecimento da Rússia em termos, pelo menos financeiros.
sabemos que há bancos a cair, temos todos a memória de 2008 e, portanto, nós não sabemos o que é que aí vem. O Primeiro-Ministro provavelmente saberá melhor do que nós o que é que aí vem. E, portanto, acho que há um pouco de tudo. Acho que a rua funcionou, sim. Acho que também não aquela coisa de descobrimos agora que temos mais 1.200.000, não, 1.200 milhões de 1.400. 1.400 milhões de euros 1.400 milhões. de superávit. Uau! Olha, eu também se descobrisse numa conta bancária ou um cofre qualquer com umas joias, também fazia algumas liberalidades, não é? Também talvez fosse fazer algumas despesas não fundamentais. Portanto, acho que há um pouco de tudo. Há a parte visível do iceberg, que é a rua, e que é a parte menos visível, que são as contas públicas que vamos conhecer, e depois há toda uma outra parte que nós não sabemos. Eu acho que é de dizer, aproveitemos. Uhum. São José, tu conheces bem também o caso da carreira dos professores, relativamente àquilo que foi anunciado por António Costa, que é, por exemplo, dar um bónus aos professores, acabar com cotas para o acesso ao quinto e o sétimo escalões, que é onde está mais gente à espera, mas no fundo não descongela nenhum tempo de serviço. Parece-te que isto é suficiente para calmar a contestação do setor e parece-te que isto vai ao encontro daquilo que Marcelo Rebelo de Sousa também sugeriu na entrevista ao público RTP? Bom, antes de irmos ao caso concreto dos professores, eu só quero recordar que quer Medina, quer António Costa, quando apresentaram o orçamento para este ano, voltaram a explicar, e já o tinham dito, no orçamento de 22, que foi aprovado atrasado, que preferiam ficar com folga orçamental para acudir socialmente a quem mais precisa, do que baixar impostos para todos. E ele ontem repetiu isso, até voltou a repetir numa resposta à Catarina Martins, que nunca dará um passo maior que a perna em termos de despesa orçamental, para não pôr em causa a execução orçamental. E, portanto, chegados agora com dinheiro no cofre, ele vai distribuir socialmente e sem apoios sociais. Pronto. Paralelamente, essa folga e as contas que foram feitas permite-lhes também ceder qualquer coisa aos professores e aos funcionários públicos, porque isto não é só com os professores, porque ele ontem anunciou um aumento, um reajuste salarial Para compensar o aumento da inflação, que foi mais do que ele estava à função espera. pública, pronto, na função pública, mas no mesmo dia, João Costa, Ministro da Educação, aparece junto dos professores com uma proposta de progressão na carreira mais rápida, que de certa forma compensa o tempo perdido no congelamento, e Mariana Vieira da Silva apresenta para os funcionários públicos, também de manhã, antes do debate do Parlamento, a questão dos funcionários públicos. Portanto, eles estiveram a fazer as continhas e, como ele sempre tinha dito, não posso dar aos professores, porque se der aos professores tem que dar aos outros também. Portanto, está a arranjar uma medida de progressão mais rápida das carreiras da função pública e dos professores para compensar o tempo perdido. Pronto. Agora, em relação aos professores, eu espero que isto, com os professores e com os sindicatos da função pública, que negociem tudo o que conseguirem negociar, mas que se chegue a um acordo, porque também neste momento acho um bocadinho impossível os sindicatos dos professores e os sindicatos da função pública, que também andam a reivindicar a revisão das carreiras e a progressão nas carreiras, não virem a campo e à mesa negocial e chegar a um acordo nesta situação. Portanto, eu penso que isto vai ter um fecho mais ou menos melhor ou pior para os trabalhadores
mas vai ter uma melhoria da sua situação, e penso que isso é importante. Se Costa já o devia ter dito mais cedo, se o governo já o devia estar a fazer mais cedo. É evidente que João Costa, o Ministro da Educação, fartou-se de dizer durante a primeira fase negocial que tinha aqueles assuntos ali naquela mesa negocial e que as carreiras e os descongelamentos era depois. Agora chega com uma proposta. Eu penso que também em cima da mesa esteve, e central nesta decisão, mais que o Primeiro-Ministro, terá sido o Ministro das Finanças. Porque só quando o Ministro das Finanças, Fernando Medina, teve a segurança nas contas com que fechou 22 e pôde fazer contas reais do dinheiro que tinha disponível para distribuir, criando, neste caso, das carreiras, uma despesa permanente, porque a progressão para salários mais altos é mais rápida e, portanto, aumenta a despesa de Estado. E só quando o Ministro das Finanças teve a certeza das suas contas é que pode chegar, e estão hoje agora em Conselho de Ministros, a acertar e a finalizar estes valores. Quanto é para cada parcela, não é? Pronto. E por isso eu penso que isto não foi nem por teimosia, nem por cedência à pressão da rua, não foi porque é o momento em que eles têm dinheiro, têm a certeza que podem distribuir. Bom, para finalizar, público e notório, Leonete, o que é que traz esta semana? Olha, eu trago uma entrevista que estive a ver ontem, entre as 11 e a meia-noite, do Presidente do Tribunal Constitucional, que depois das várias notícias de vários jornais, inclusive do Público, uma em especial sobre quais são os motivos pelos quais há 3 juízes fora de prazo no Tribunal Constitucional, um deles há 1 ano e 5 meses, a caminho do ano e 6 meses, o outro a caminho de 1 ano, e o próprio Presidente. O Presidente do Tribunal Constitucional aparece cândido na RTP a dizer que está tudo bem, que ele não tem responsabilidade nenhuma, e não tem, de facto, porque ele também é cooptado, mas que o Tribunal está a funcionar bem, que não é trágico, nem sequer grave, e que admite ficar lá mais uns meses, não tem problema. Pronto, não é normal, de facto, mas não há problema nenhum e não é nada com ele. Pronto. E quando o presidente de uma instituição, para sacudir a pressão pública, diz que o que está mal numa instituição não está mal, está tudo bem. É a minha nota. Sofia, o que é que trazes? Bom, eu queria falar de uma expressão, de um rosto, que é o da cara da Maria Cavaco Silva, quando, a meio do discurso do seu marido, do ex-presidente Cavaco Silva, na conferência sobre os 30 anos do Programa Especial de Realojamento, há 2 autarcas socialistas, nomeadamente a presidente da ANP, Luísa Salgueiro, que saem por não estarem a gostar de ouvir as críticas de Cavaco Silva à política de habitação do governo PS, que já falámos aqui hoje. A cara de espanto dela, eu acho que é a cara de espanto de todos nós que temos cultura democrática, porque isso é também ouvir, não é? O espírito democrático é também ouvir o que não se gosta, o que não se concorda. E por isso acho que a cara dela espelha bem também o nosso espanto pela saída intempestiva deles da sala. Até porque Luísa Salgueiro e o governo têm espaço mediático, têm todo o espaço mediático que quiserem para contestar a posição de Cavaco Silva, para contestar as críticas e, portanto, não precisavam de fazer este gesto que eu acho que não lhes fica bem. Por fim, a São José, qual é o teu público notório? Ora, o meu público notório é uma estátua que
foi inaugurada no domingo em Vizela, comemorando os 25 anos de elevação de Vizela a concelho. Era a época em que houve essa última elevação, criação de concelhos bastante significativa, primeiro-ministro António Guterres, e o Parlamento aprovou esses concelhos, e Vizela então homenageia António Guterres com uma estátua que custou 980 euros, feito por uma empresa que por acaso é de um militante socialista, que se eu fosse do Conselho de Jurisdição do PS, punha em causa se não devia ser expulso do PS, porque de facto a estátua é medonha, é ridículo e é absurdo. Eu acho que não tenho nada que façam estátuas ao engenheiro António Guterres. Eu acho que ele foi um importantíssimo primeiro-ministro, não concordo nada com as críticas de que ele não decidia e não fazia e não sei o quê. Foi o homem que terminou o Estado Social em Portugal ao nível da segurança social, com políticas para os idosos, fez Mas várias coisas merecia uma bastante estátua importantes. melhor. Ele merecia uma homenagem a sério. Agora isto, só se eles querem ridicularizar o engenheiro Guterres. Acho que é mesmo uma vergonha e um disparate de gasto de dinheiros públicos. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, obrigada por nos ter acompanhado esta semana. Até para a semana. Até para a semana. Até para a semana. Adeus. O público fica no ouvido.